de volta com a Amazonsat Educação e nesse terceiro e último bloco nós vamos conhecer mais 2 estudantes de pós-graduação que utilizaram o banco de dados de plantas do grupo de pesquisa para realizar os seus respectivos trabalhos de pesquisa. E aqui ao meu lado está um exemplo de um desses estudantes, que é o Demétrios, que você realizou uma pesquisa no mestrado para avaliar a dinâmica florestal da nossa região. Demétrios, o que você estudou exatamente nessa dinâmica? Eu tentei compreender como que o ambiente afeta a dinâmica florestal tanto das árvores vivas quanto das árvores mortas. Então, foi extremamente importante o banco porque ele é como se fosse analogamente a um IBGE. Eu consigo compreender, usando o banco, o tamanho que as árvores estão, a quantidade de indivíduos arbóreos que tem na região e também quem elas são. A partir de todos esses dados, de tamanho dos indivíduos, quem são esses indivíduos, eu consigo calcular a quantidade de massa que tem nessa região, tanto das árvores vivas quanto das árvores mortas. Então, eu tentei entender principalmente como que características do solo restritivas das propriedades físicas do solo, elas vão afetar esses estoques de carbono da vegetação e tanto das vivas quanto das mortas. Então, conforme as propriedades físicas do solo se tornam cada vez mais restritivas, tanto para o crescimento profundo de raízes e ancoramento das árvores, conforme o solo vai ficando cada vez mais restritivo em relação a essas características, a vegetação se torna mais fina e mais baixa. Isso aumenta a taxa de mortalidade de indivíduos. Conforme o ambiente mantém propriedades físicas dos solos mais adequadas, que seriam um solo com baixa densidade e maior possibilidade de crescimento profundo de raízes, ou seja, as árvores conseguem se ancorar melhor no ambiente, as árvores se tornam cada vez mais largas e mais altas. Então, essas regiões onde os solos eles são menos restritivos em relação ao crescimento profundo de raízes, essas áreas tendem a ter uns estoques tanto de árvores vivas, de massa de árvores vivas, quanto de árvores mortas, maior do que nas regiões onde as características do solo são mais restritivas para o crescimento profundo de raízes. Então toda essa dinâmica, ela muda ao longo de toda a bacia amazônica e essas características do solo, das propriedades físicas do solo, as restrições que o solo vão impor para a vegetação, elas são extremamente importantes para a gente conseguir entender como que essas características da vegetação vão variar ao longo de toda a bacia amazônica. E essas tuas atividades de campo demoraram quanto tempo aí aproximadamente? Foram aproximadamente 1 ano de coleta ao longo de toda a bacia, ao longo de toda a região da Amazônia Central, no meu trabalho de mestrado. Já esta pesquisadora utilizou o acervo de plantas já catalogado pelo grupo para testar uma nova técnica de identificação das espécies de plantas. E o aparelho utilizado foi o espectrômetro. O equipamento emite uma luz na folha e essa luz bate na folha e volta. Quando a luz entra em contato com a folha absorve uma certa quantidade de luz. Eu consigo ter a resposta de quanto de luz foi absorvido e em cima dessa resposta eu consegui diferenciar espécies que são muito parecidas, muito próximas. Se tu for olhar, muitas pessoas não conseguem distinguir uma espécie da outra apenas olhando, mas o equipamento consegue. E essa técnica antes não era utilizada? Então, ela é muito utilizada na região da farmácia, é uma técnica da quimiometria que já busca quantificar constituintes químicos e muito utilizada na indústria petrolífera também, com alimentos, com remédios, com análises de sangue, só que para a identificação de plantas ainda nunca tinha sido testada aqui no Brasil. Então, só para explicar um pouco melhor, você utilizou esse equipamento para identificar as espécies de plantas. Isso. Eu quis, para testar o aparelho, eu utilizei as amostras que o especialista já tinha dito quem era, e então eu testei se ele era capaz realmente de distinguir espécies que o especialista conseguiu ver. E o mais incrível é que ele teve um alto poder de identificação, de distinção das espécies. De 160 indivíduos testados, ele erra apenas 1. Então a gente tem 99% de acerto de espécies muito similares, proximamente relacionadas.
dica que eu dou para quem quer ingressar na área da pesquisa, né, muitos jovens, então começar como o PIBIC Júnior, né, que são os primeiros passos na área da iniciação científica, ter o senso da observação, né, estudar e ter assim um grande amor pelo desenvolvimento da Amazônia. A pesquisa, ela deve ser socializada, principalmente no nosso interior do Amazonas, porque muitos estudos ainda faltam ser feitos na nossa região e também socializar os conhecimentos da pesquisa com os nossos ribeirinhos do estado do Amazonas. O AmazonSat Educação encerra por aqui, mas antes quero lembrá-los que vocês podem continuar interagindo conosco pelos nossos canais de comunicação, facebook.com/AmazonSatEducação ou pelo nosso e-mail educação@amazonsat.com.br. Acesse também aos maiores acervos de vídeos sobre nossa região pelos seguintes endereços: www.amazonsat.com.br ou pelo YouTube, youtube.com/canal-amazonsat. Além desses endereços, você também pode conferir notícias sobre nossa região e ao mesmo tempo ouvir músicas que têm a Amazônia em suas letras. Tudo isso pelo seguinte endereço: www.ecosdaamazônia.com.br. É a rádio web do canal AmazonSat. Até uma próxima edição, mas continue ligado em nossa programação. Tchau!